Olá, gente! Deus abençoe vocês. Mais um momento aqui de boas notícias, de um bom bate-papo. E eu quero, nesse momento, agradecer a Deus por você estar ligado aqui no nosso canal. É o podcast Tikvah, é a esperança, é a boca de Deus produzindo esperança no seu coração. A gente tem, assim, um apoio de Daniel Advogados e Associados. De repente, você pode estar aí passando por uma situação que precisa de uma mediação advocatícia e você pode depois entrar em contato conosco. Daniel, Advogados e Associados, vai estar, sim, tratando contigo, lidando com essas problemáticas que supostamente você esteja enfrentando e te dando direcionamentos. É um apoio que tem sido gracioso para todos nós. E para a gente iniciar, pedir também a você que possa se ligar no nosso canal, entender que isso aqui é um canal de utilidade pública, de espiritualidade. Então, tome a responsabilidade de compartilhar esse canal. E quando você compartilhar e estiver de posse desse podcast, você vai curtir. Peça pelo menos 5 ou 6 pessoas do seu hall de relacionamento que se inscrevam no canal. Isso vai impulsionar e nós vamos chegar a lugares que a gente pretende chegar, pessoas que nós pretendemos. Temos um alvo de alcançar muitas pessoas. Então, assim, eu quero que você compartilhe, curta e você se inscreva e também libere esse canal para outras pessoas. É um privilégio. Temos aqui Rebeca, uma menina prodígia, para o bate-papo, para o momento de descontração, de aprendizado e também de ensino. E seja bem-vindo ao nosso canal. Eu quero que você faça suas apresentações. Seja bem-vinda. Fique super feliz aqui conosco. Muito obrigada. É uma honra muito grande estar participando desse programa, né, de toda essa construção que eu entendo que não é só para a gente agregar o conhecimento, mas é também para a gente trazer quem a gente é para as pessoas, né? Gente como a gente. E como Rebeca, eu me vejo exatamente assim. Muitas vezes pode não parecer, mas me vejo assim como uma pessoa que no dia a dia tem muitas vivências que não são reveladas, mas que eu acredito que hoje nós traremos à tona. Poxa, que legal! Eu estou muito feliz porque já deu abertura para começar a falar sobre a sua história. Com certeza. Todos nós temos história de vida, somos movidos por isso. Somos consequências de muitos desses fatores. Gostaria que você começasse falando da sua família, da sua vida, você como criança, como adolescente, como mulher, como esposa, como filha, como profissional, que tem uma repercussão extraordinária. Fica à vontade. Nasci num lar cristão, né? Então, desde o ventre fui consagrada, desde pequena, sempre muito ativa na igreja, em apresentações, em teatro, sempre fui muito apaixonada pelo teatro. Inclusive, participei de várias apresentações, sempre fui também daquela de sempre estar à frente, às vezes liderando, sempre acreditei, né, que nascer desde a minha primeira infância, fui ensinada pelos meus pais de estar envolvida na igreja como a primeira busca de vida. Então, todas as outras coisas seriam elementares a esse primeiro lugar. Então, desde criança que eu participo de uma igreja, desde criança que eu estou à frente de atividades e também nessa realidade, essa caminhada de mais de 30 anos, nunca me desviei. Não precisa dizer. Mulher não pode dizer. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor, porque para mim sempre foi muito prazeroso estar ativa na casa do Senhor. Então, eu sempre buscava, já tive ritmos frenéticos de trabalho, de trabalhar de manhã, de tarde, de noite, ainda ter que associar com uma construção, literalmente, de uma preparação de um casamento, de um mestrado, e eu nunca conseguia deixar de estar ativa na igreja, porque isso foi muito incutido para mim, desde a primeira infância, de que todas as outras sempre seriam coisas secundárias. Então, a minha busca sempre estava e está envolvida no reino de Deus. Então, eu nunca consegui entrar nessa realidade de não vou poder ir para o MBD, eu não vou poder participar da igreja porque eu estou muito envolvida com o mestrado, ou porque eu estou muito envolvida com o meu trabalho. Eu sempre entendia que estar buscando o reino de Deus iria ser o fator agregador para eu conseguir as demais conquistas. Então, isso para mim foi muito bem internalizado no meu seio familiar. Sou filha única,
É isso que eu estava pensando. O que é que significa isso? Na minha criação, sempre foi algo assim muito facilitador esse lugar de ser filha única, porque minha mãe, ela é psicopedagoga. Então, minha mãe sempre me criou numa instrumentalidade. Eu tive um ambiente em casa muito validante de emoções, de conversação. Minha mãe até costuma brincar. Não, se fosse pelo seu pai, meu Deus, teria tudo na mão. Seria a pessoa mais voltada para as construções, às vezes até mesmo de pensar mais em si, ou um pouco mais, assim, afetuosa, no sentido melancólico mesmo da palavra. E eu sempre percebi em casa essa soma. Meu pai muito voltado para aquele amor que cuidava, que dava o melhor de si, muito zelo, muita presença. E a minha mãe sempre muito voltada para aquela condição de orientação, de instrução. Eu sempre tive uma relação muito aberta com minha mãe, de conversar até 1, 2, 3 horas da manhã. Meu pai sempre muito presente, tanto que desde a época da escola, minhas amigas já ficavam assim encantadas, porque ele ia, me buscava, levava, dava carona a outras colegas. Inclusive, na minha formatura, uma coisa inédita, né? Meus colegas levaram isso para a diretoria na época, que eles queriam homenagear meus pais como uma condição. Que coisa. Mas o que foi que motivou eles a isso? Porque tudo que acontecia na faculdade, a gente fez várias atividades sociais, até mesmo para ajudar algumas pessoas, né, que estavam tendo dificuldade de pagar o curso. Meus pais, eles mergulhavam nessas condições sociais. Meu pai ia me pegar, já estava aposentado, então ia me pegar muitas vezes na faculdade, dava carona a todo mundo. Eu lembro de uma cena que marcou minha vida, que foi um dia que estava chovendo muito, ele parou o carro, eu estava vindo, ele saltou correndo com guarda-chuva para me buscar. E eu lembro que no dia seguinte que eu cheguei na faculdade, minha colega Rebeca, o que é isso? Que amor é esse de pai? O que cuidado é esse? Eu saio às vezes para a faculdade e meu pai está em casa, também aposentado, dormindo, e ele não se movimenta assim para me trazer. Como é isso? Seu pai vem, te busca, você não pode se molhar, ele salta com guarda-chuva. Como é que é viver isso? E essas construções, minha mãe também ajudava muito as minhas amigas quando iam na minha casa. Então, ouvia, aconselhava, sempre muito em amor. Minha mãe é uma pessoa assim que ela derrama uma graça naturalmente no jeito de ser. Então, ela me ensinou muito esse lugar de misericórdia, de não culpabilização, de entender a história do outro, né? E meu pai sempre muito posto para esse serviço, de não ter nada literalmente nas mãos. Então, eu costumo dizer para eles que os 50% de um e os 50% de outro me formou. Então, na verdade, você está comendo na lavoura que seu pai e sua mãe plantaram. Juntos. Enquanto ser de doação, enquanto ser de generosidade. Que linda essa história. Exatamente. E quando criança, como toda criança, mãe, eu quero irmão. Mãe, eu quero irmão. Principalmente porque meus primos, eles moravam na tribo, porque meus tios eram missionários. Então, que eu tinha contato direto era com eles, e eles moravam na tribo até meus primos vieram para cá, já tinham 14, 15 anos. Então, a minha convivência foi muito com adultos. Então, por isso que até algumas questões maturacionais foram desenvolvidas antes. Eu estava nos juniores, eu já queria estar participando dos adolescentes. Eu estava no adolescente, já queria sempre estar... evoluída. Já queria estar nos juniores, né? Sempre gostava, né, na questão afetiva, de pessoas 6, 7 anos mais velhas do que eu. Então, dentro dessas questões, eu sempre pedi um irmão. E minha mãe sempre trazia essa realidade de que o sonho e a construção familiar dela e do meu pai, naquele momento, agregavam para tudo que eles queriam proporcionar naquele momento para uma filha. E eu sempre cobrava, e com isso eu fui aprendendo a ter muitas amigas. Então, minha casa sempre estava cheia de amigas, né? Eu sempre estava voltada com muita gente na minha realidade familiar. E a construção de viver com amigas trouxe também uma realidade de muita amizade e vínculos. E com isso, as minhas amigas passavam a admirar muito os meus pais, a ponto de dizer, eu queria ter seus pais. É quase um alongamento de família, né? Tornou-se uma grande família nos relacionamentos. Exatamente. E aí, dentro dessa realidade, né, eu sempre pedia um irmão, e aí fui acabando me acostumando e me envolvendo com várias amizades e aprendi a ser filha única. Mas o interessante é que quando eu tinha 10 anos, minha mãe engravidou, não foi uma gravidez planejada, né? E eu lembro que no início ela teve assim vários questionamentos, como assim, eu só me planejei para uma filha e engravidei, e quando ela estava com 4 meses ela perdeu, ela teve um aborto espontâneo, né? E aí eu lembro que ela foi ao hospital, e aí meu pai demorou alguns dias para me dizer, ela teve que ficar mais de um dia no hospital, e aí quando ele chegou eu fiquei arrasada, porque ali era a minha condição, vou deixar de ser filha única. Tinha um sentimento misto, esse lugar que é só meu,
durante 10 anos. Vai ter que ser dividida agora. Para esse lugar de ocupação do outro. Então, dentro dessa realidade, no início foi um sentimento muito misto, mas quando houve a perda, o sofrimento foi real. Né? Como assim? Eu não vou ter mais um irmão? E ali continuei sendo filha única, né? por vários anos, e eu percebia nos meus pais, principalmente na minha mãe, essa condição de me trazer sempre muito para a realidade. Então, quando eu tinha dificuldades e problemas, minha mãe sempre me trazia esse lugar de autoeficácia. Vá e resolva. Vá e faça assim, assim, assim. Comece assumindo o que você errou e vá lá e resolva. Então, isso me tornou muito funcional nas minhas relações com autenticidade, com realmente demonstrar o que eu sentia, o que eu estava vivendo no momento e sempre dentro desse derramamento de muita misericórdia. Porque tudo que minha mãe trazia para mim, enquanto orientação, era muito instrucional. Eu lembro que ela sempre dizia, sempre que você for levar algo outro, leve para gerar alguma coisa, por pior que o outro tenha feito com você. Sempre leve para gerar alguma coisa. E meu pai sempre me ensinando essa construção muito do serviço. Ele trabalhava muito na assistência social da igreja. Um diácono. Exatamente. Se aposentou muito cedo, porque como ele trabalhava com baterias, e naquela época não tinha esses EPIs todos que a gente tem hoje, né? Ele perdeu mais de 70% do olfato e teve uma aposentadoria. Então, dentro dessa construção, ele mergulhou muito nesse lugar de ser gideão, de ser assistente social, e isso revela muito a personalidade, o caráter do meu pai. Porque ele é muito servidor, ele é muito de doar sem restrições, ele é muito de servir ao outro, de levar o melhor para o outro. E nessas construções ele me ensinou muito a amar em ações. Né? E minha mãe me ensinou muito a ter um amor funcional, um amor que gera. E não um amor simplesmente por, eu gosto, mas um amor que gera alguma coisa na vida do outro. E assim eu fui crescendo e me desenvolvendo. E interessante, que meu pai... Ele sempre teve uma característica de personalidade de muita alegria. Sabe aquela pessoa sempre alegre? Eu conheço. Sempre extrovertido, sempre alto astral. E chegou em um dado momento, meu pai teve depressão. E aquilo ali foi assim, eu, profissional de saúde mental... É isso que me chamou a atenção aqui agora. Como é que se lida com isso? Eu, profissional de saúde mental, e aí eu fiquei inicialmente... sem entender o que estava acontecendo naquela realidade, porque vinha de uma construção que eu não conseguia, envolvida na relação, ter percebido nenhuma condição que sinalizasse, né, o episódio depressivo, e foi assim muito rápido. Então ele prostrou muito rápido, ele não queria sair de casa, ele não queria mais ver os amigos, mais receber ninguém, não atendia ligações, perdeu assim questão de 15 dias, mais de 10 quilos, porque ele não se alimentava, ele não comia nada, e aquela tristeza, aquela prostração, e aquilo ali nos afetou muito, principalmente a mim, assim, diretamente. Eu não consegui no início me cobrar esse lugar da profissional de saúde mental, mas me coloquei muito nesse lugar de filha, que eu não conseguia transitar por uma felicidade plena, um bem-estar, vendo meu pai naquelas condições. Então, eu o acompanhei, né, inicialmente, a consulta ao psiquiatra, né? Nós fomos à consulta, foi uma consulta muito boa, porque foram mais de 2 horas de consulta, e aí ele se sentiu muito à vontade com o profissional, e Deus ele vai fazendo pontes que a gente nem imagina. Maravilha. E ali eu construí um network na dor. Eu construí um dos meus primeiros contatos profissionais de indicação, né? Então, dentro dessa realidade, foi muito difícil para mim, porque eu continuava ativa na igreja, eu continuava ativa no meu trabalho, mas nos meus momentos à noite eu estava acabada, porque eu chorava com Deus, eu rasgava meu coração, eu dizia, Deus, como assim, meu pai? Meu pai que sempre foi tão alegre, que sempre foi tão servidor, que sempre esteve tão ativo no reino, como assim meu pai está nessa situação de não conseguir sair de um quarto, de não conseguir comer? E inicialmente, mesmo dentro do processo medicamentoso, muita resistência com a psicoterapia. Aí eu, pronto, outro lugar, não acredito na minha profissão. Não acredito na minha profissão. E aí foi um lugar, assim, muito difícil da gente vivenciar enquanto família. Minha mãe sempre naquele lugar muito da mãezona, sabe? Que acolhe, que ajuda todo mundo, que não deixa ninguém despencar. Então, peraí, eu tenho que cuidar do seu pai, mas eu também tenho que cuidar de você, e ninguém despenca, né? E esse lugar muito, assim, de acolher que ela sempre teve,
e muitas vezes silenciando esse lugar que eu sei também de dores, mas sempre querendo gerar, porque a cultura da minha mãe sempre foi gerar vida. Então, o que eu puder fazer pelo outro, eu vou fazer. E foi um período, assim, considerável, de mais de 6 meses, muito difícil. Toda a dinâmica da casa mudou. Eu lembro que às vezes chegavam pessoas querendo entrar, visitar, e não quero receber ninguém. E aquilo era uma virada de chave absurda, porque ele nunca foi assim, ao contrário, a casa dele só vivia cheia. Né? Meus pais também já foram líderes de juventude, então assim, minha casa só vivia cheia de jovens, né? Pessoas aconselhando, tinham esse lugar, né, de muita abertura na família, mas foi algo muito emblemático. Eu lembro que quando eu falei isso, contei uma parte dessa história em uma das ministrações que a gente teve um retiro, as pessoas ficaram assustadas, porque elas achavam, que minha vida era perfeita. Que tudo funcionava perfeitamente bem, uma família perfeita, tudo construído muito facilmente, né? Teve tudo à disposição. E quando eu fui trazer só esse elemento da minha história, trouxe assim uma virada de entendimento mesmo. Peraí, eu achava que era assim, virou para assim, a vida dela não é tão perfeita. E aí eu fui percebendo, a partir dessa exposição, que a gente se aproxima de pessoas dentro da autorrevelação. Trazendo quem a gente é, trazendo os nossos testemunhos, trazendo a nossa vida, trazendo a nossa história. E esse foi um ponto da minha vida, esse momento me marcou muito, porque como nós éramos muito unidos enquanto família, a gente teve uma cisão, né? Porque o adoecimento, ele gera um afastamento. E ele gera também alguns complicadores na condição familiar, né? Que pode ser não necessariamente um adoecimento que seja prejudicial às atividades funcionais ou à vida em si, mas que ele vai trazer um abatimento. Então, lembro que eu saía, mas eu não conseguia me divertir. Eu chegava em casa e aquilo ali para mim já era um lugar de batalha, porque ali eu ia encontrar uma das pessoas que eu mais amava na vida, triste, né, prostrado, sem sair para evangelizar, que era algo tão importante para a vida dele. Então, aquilo ali para mim foi muito pesado vivenciar, né? Mas, graças a Deus, conseguimos sair desse lugar. E, assim, um lugar que foi permitido, né, pastor? Porque em muitos momentos eu percebo que as pessoas acham que algo vai estralar e eu vou sair desse lugar de adoecimento. Só que ele, de fato, decidiu, eu vou viver esse lugar de me cuidar. Eu vou viver esse lugar de realmente fazer o tratamento de forma correta para que eu consiga sair desse quadro. Eu sempre trazia para ele como condição, meu pai, você nos ama, nos ama? Aí ele, amo muito. Então, o meu maior desejo hoje é que o senhor fique bem. Então, vamos lá, tá difícil, eu sei, mas a gente vai. Eu vou na consulta com o psiquiatra, com o senhor, a gente vai procurar um psicólogo, eu vou estar do seu lado o tempo todo. O que eu tiver que reorganizar na minha vida, eu vou fazer por você. E aí ele, depois, né, que ele passou todo o tratamento, eu lembro que ele me chamou um dia e falou assim, o que mais me motivou a sair daquele lugar, primeiro foi porque eu não fui julgado, em nenhum momento na minha casa por ser fraco, por ter perdido esse lugar, né? E porque eu olhava para você e para sua mãe e dizia, não é justo. A gente construiu tudo isso aqui para agora eu decidir por um adoecimento não reconstruir o que a gente sempre teve. Então foram dias fortes, pesados, mas que a gente se uniu mais ainda enquanto família, eu e minha mãe, meus avós, meus primos, tios, igreja. Eu nunca tive dificuldade, pastor, de me reportar aos meus líderes imediatos para dizer sobre dificuldades que eu vivia ou sobre situações de enfrentamento, o senhor bem sabe disso, que eu estava vivendo, porque para mim é o meu lugar de me desnudar. Não dá para encarar a vida sozinho. Perfeito. E eu sempre entendi isso, não dá para encarar a vida sozinho. Então, por isso que eu sempre fui muito próxima dos meus líderes, porque eu entendia que se eu estava ali, eu tinha uma relação de confiança, de troca, né? Então, eu não poderia estar escondendo as minhas dificuldades, os meus problemas, né? E nesse adoecimento, muitas coisas da história do meu pai vieram à tona que eu nem sabia que ele tinha vivenciado. Toda essa construção familiar. E aquilo ali foi um aprendizado para mim, para minha mãe, para o meu próprio pai, para minha família, né? Esse lugar também eu entendo que de ocupação do valor dele ficou muito à tona, porque a partir do momento que a pessoa é uma coisa e você se acostuma no dia a dia, quando você perde aquilo abruptamente, você fala, peraí, isso aqui faz muita falta para mim, eu não quero perder essa pessoa dentro dessa funcionalidade aqui dentro de casa. Então, foi um lugar para mim também de muita legitimação, porque eu lembro que um dos momentos da minha vida que eu fiz psicoterapia, eu lembro que a terapeuta falou para mim bem assim,
Rebeca, você tem um amor, você tem, assim, quase que uma devoção, digamos assim, pela sua mãe, uma admiração muito grande. E qual é o lugar que seu pai ocupa na sua vida? E para mim aquilo era muito bem definido. Meu pai é o amor da minha vida. E eu comecei a pensar, peraí, eu preciso viver essa instrumentalidade de quem é meu pai na minha vida, no que eu faço com ele, nas minhas ações, no que eu falo, no que eu divulgo. Então foi um ensinamento assim tão grande que foi começando, porque quem cuida também precisa ser cuidado. Perfeito. E eu me permiti ser cuidado, porque eu estive na psicoterapia nesse contexto. E ali muitas coisas foram fazendo sentido para mim, porque às vezes a gente liga tanto no automático e vai seguindo o que tem que fazer, o que acha que já é, que a gente perde esse lugar de se aperceber, né? E às vezes o adoecimento, ele é a parada obrigatória para que a gente tome consciência de si. Mudança de rumo. E nesse lugar de adoecimento não foi só uma consciência para meu pai de algumas coisas, de alguns hábitos, né, que precisavam ser vividos, não só nessa total cuidado com o outro, mas também nesse autocuidado e comigo também. Esse lugar de pertencimento maior, a estar com ele, a viver algumas legitimações. Então, eu ia para todas as consultas com ele. Nesse período você já estava cursando, você já tinha terminado. Fala um pouco desse lugar da vocação, né? Sim. Eu percebo que você teve um estímulo familiar muito grande, Sim. uma psicopedagoga, né? Então, assim, essa psico foi muito forte. Podia ser uma pedagoga, mas é uma psico, né? Exatamente. Como é que funcionou isso? Como é que você se percebeu alguém que diz, poxa, eu quero essa área aqui? Uhum. Na verdade, pastor, até o final do meu 3º ano, eu tinha certeza que eu iria cursar Direito e que eu iria ser juíza. Isso estava já definido na minha vida desde que eu estava na 4ª série. Eu lembro que tudo eu estudava no sistema e tudo que tinha, muda a prova, antecipa isso, era eu que ia advogar na diretoria. Não, vamos lá, na época era o professor Edmundo Dourado, quando eu chegava na porta dele, já sei, advogado de defesa chegou. Aí eu chegava, professor, vamos rever essa prova, a gente não tá aguentando, tal, aí mudava a prova. Era líder de classe? Era. Meu Deus do céu! Aí ele já me chamava de advogada, né, advogada de defesa da turma. E aí, dentro dessa realidade, eu sempre soube que eu ia fazer direito, né? Eu ia cursar direito e que eu ia ser juíza. Estava muito bem definido para a minha vida toda. Até que eu fui para uma palestra vocacional na própria escola, né? Que tinha semana vocacional, tinham vários profissionais. E eu já tinha esse apelido, né, na igreja e com as minhas amigas, a conselheira do grupo, porque tudo que acontecia de dificuldade, mas ela liga para Rebeca. E aí eu já tinha esse lugar de prazer, da escuta, do acolhimento, né, da ajuda, até que eu ouvi um psicólogo, eu falei, gente, essas características são minhas, eu tô me encontrando nesse lugar de atuação. E aí eu fui pesquisar, comecei a pesquisar sobre a psicologia, pesquisei, até que quando chegou na reta final do 3º ano, eu decidi, psicologia. Foi um susto para todo mundo. Ouvi de algumas pessoas, não da minha família, mas ouvi de outras pessoas no contexto relacional. Você tá doida? Você vai morrer de fome. Como é que você vai trocar direito por psicologia? Como é que você vai trocar um lugar de um nome, de um renome que é o direito por psicologia? Você vai morrer de fome, então você tem potencial para mais. O que você vai fazer no curso de psicologia? E ainda mais o preconceito, porque naquele momento da minha graduação era muito vivo esse lugar de você estar em instituição pública. E psicologia não tinha instituição pública. Então, eu ainda ia cursar na instituição particular. Tem que bancar. Como assim você estudou nos melhores escolas de Itabuna para se preparar para uma federal estadual e agora você vai para uma particular? Não, Rebeca, você não sabe do seu potencial, você está perdida. Então, ouvi algumas falas desse tipo, mas foi muito real para mim essa condição de decisão, porque eu vi claramente a resposta do Senhor, é esse lugar que eu quero você. E aí foi quando eu comecei a cursar psicologia, eu fui cada vez mais me encontrando no curso, me encontrando, e sempre nessa perspectiva que eu tive, e tenho até hoje, que o lugar de encontro na minha vida é sempre um lugar de buscas. Então, nada me vem do nada. Então, quando eu acredito que eu tenho a possibilidade de encontrar algo, é porque eu estou buscando este algo. Então, eu fiz a faculdade da melhor forma possível, sempre me dediquei, sempre estudei, tive a oportunidade de só estudar.
Então, pela manhã eu estudava, à tarde era a tarde toda estudando, tive esse privilégio. Então, assim, eu fui me preparando para a profissional que eu queria me encontrar quando eu saísse da graduação. Porque mesmo sendo filha única, né, e tendo muitas coisas assim instrumentalizadas a mim, dadas a mim pelos meus pais, nunca um lugar de cobrança. Eu lembro uma vez no 3º ano que eu fui para a final de Física e Química e eu fiquei arrasada, eu me culpei, como é que pode? Eu tinha muita dificuldade, sempre tive em exatas. Aí minha mãe sentou comigo, abriu o boletim assim, minha filha, time bom vai pra final, vá lá e arrase. Que maravilha! Time bom vai pra final. Nossa, aí ficou marcado. Ficou. Time bom vai pra final, vá lá, estude e faça sua prova. E assim eu fiz, eu lembro que aquilo ali foi uma alegria, porque eu me punia tanto, eu já me colocava nesse lugar de punição e minha mãe sabia que se eu tirasse a nota baixa, eu achava que eu não era digna nem de ganhar roupa nova. Era assim que funcionava. Mas ninguém me incutia. Ninguém me incutia isso na condição familiar. Fazia parte da sua própria personalidade, nível de cobrança a si mesmo. Muito grande, aquela condição até mesmo de perfeccionismo muito exacerbada. Se meus pais estão se dedicando tudo a mim, eu preciso dar o meu melhor. Então, assim, eu não posso perder. E se eu perco, eu não tenho direito a ganhar uma roupa nova. Então, era um processo assim punitivo. E por isso que minha mãe me trouxe essa frase libertadora. Minha filha, time bom vai pra final. Que legal. Isso vai ficar marcadinho. Marcado. E aí, dentro dessa condição, eu fui vivendo o curso. Depois, antes mesmo de terminar a graduação, no 9º semestre, eu comecei uma pós em Psicologia Organizacional do Trabalho. Lá conheci uma empresária, que eu nem sabia que era a dona do local onde eu iria trabalhar. E ainda como estudante, recebi o convite de ir lá fazer uma entrevista. Cheguei lá, nem sabia, era diretora, era dona. Eu não sabia, a primeira pessoa que era uma gerente. E aí, quando cheguei lá, ela falou, Rebeca, recebi vários currículos, inclusive da própria pós, de pessoas já formadas, mas desde o primeiro dia que eu comecei a estudar com você, eu me encantei por Rebeca. Forma de ser, de agir, né, uma seriedade muito grande. E a gente está buscando pessoas assim, que não violem os seus princípios, que não viole a condição ética, e mesmo você sendo muito nova, porque eu tinha 22 anos, a gente quer você aqui. A entrevista foi desse jeito. E aí eu trouxe as questões, né, burocráticas do processo, que eu não poderia começar como psicóloga, mas como analista, mas que depois de estar com o CRP em mãos, então eu poderia estar efetivada como psicóloga. E assim foi. E isso gerou, Mel, muitas questões em quem já é formado, né? E quem já tinha colocado o currículo, né? Então, foram posições que foram sendo ocupadas na minha vida, não pela condição do que eu tinha que fazer para ter, mas pela condição do movimento do que eu tinha que ser. Então, eu sempre me preocupei com esse lugar do que eu estava me tornando na caminhada. Então, se eu estava no curso de psicologia, eu sempre pensava, eu estou me tornando que pessoa? Quem é que eu estou sendo nesse curso? Porque o lugar de legitimação não é só o que eu vou fazer depois daqui, é quem eu estou me tornando para o que eu vou fazer. Então, eu sempre tive isso muito real comigo. Então, eu nunca me preocupava assim com o que eu tenho que fazer para que o outro perceba, para que o outro veja. Eu me preocupava que eu tenho que ser fiel ao que eu acredito. Eu não posso violar esse lugar. E sempre foi assim, em toda a minha caminhada. Mas vivi esse momento lá atrás de muita cobrança, de muita autocrítica, de muita necessidade de fazer as coisas com a mais alta maestria e excelência, a ponto de me punir se isso não acontecesse. E isso foi muito real, principalmente no meu 2º grau. Depois eu não vivi mais nenhuma condição tão forte nessa realidade, mas no 2º grau eu vivi muito. E a grande condição é porque eu não vivia isso dentro de casa. Perfeito. Há muita novidade acontecendo nesse processo, né? Sim. Aí você diz, você finalizou a sua faculdade e nessa finalização você já estava num processo já de trabalho, já experimentando isso, terminou o curso, recebeu a sua graduação e aí começa agora o processo vocacional em si mesmo. Você se decide por áreas. Clínica, e já tinha feito uma pós-graduação em organizacional. Conta um pouco dessa experiência clínica e essa experiência organizacional enquanto psicóloga, enquanto ser que está nesse processo de construção. Como é a sua vivência dentro disso? Eu diria, hoje, como funciona isso? Qual é o valor que isso tem para você?
Eu tive vários ciclos na minha jornada profissional, né? Primeiramente, comecei nesse aspecto organizacional, só que eu tinha um sonho também da docência. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe é concursada do estado e município, e ela ensinava em uma escola na Bananeira. E eu fazia questão de ir com ela, né, nessa escola, ajudava a corrigir prova, a acompanhar o período de prova. Outras escolas também, Amélia Amado, que eu lembro que ela passou. E era um prazer para mim aquele lugar da docência. Eu falei, não, isso aqui também é vocativo, eu preciso mergulhar nisso. E na graduação, meus colegas já me nomeavam assim, Rebeca, você tem que ensinar na faculdade. Você tem tino para isso. E aí eu falei, não, a docência, as minhas maiores paixões no início estavam muito para organizacional e para docência. E aí depois de 1 ano e meio, quase 2, que eu já estava atuando só como psicólogo organizacional, eu fui então para uma seleção, né? Participei da seleção como docente e nessa caminhada comecei, né, enquanto docente e como docente, eu fui me realizando nesse lugar, de passar as minhas vivências, de passar a Rebeca que acreditava na vida, mesmo diante das dificuldades. Tanto que alguns alunos traziam para mim, professor, às vezes parece que a gente está numa palestra, porque você traz, assim, você não consegue só dar aula com o assunto, você vai trazendo a vida. Eu fui vítima desse nível de comprometimento seu, porque no período que você chega para a faculdade, eu estou finalizando o meu curso, Sim. E eu cheguei a participar de aulas suas e a repercussão nos corredores a respeito dessa Rebeca. Olha, essa Rebeca aí é da sua igreja, né? Eu soube que essa menina aí e tal. Então, assim, é muito interessante quando a gente faz o que a gente faz e, de alguma maneira, a gente cria esse tipo de referência e impacto para a vida das pessoas. Né? Então, a docência para você praticamente é uma herança. Né? Herdou da mãe. Exatamente. Né? Esse lugar de partilhar da vida do outro, do crescimento do outro. Hoje a gente vive um tempo, Rebeca, que a sociedade está se reconstruindo. Passamos uma pandemia agora muito difícil. Não é? Existem alguns fatores que determinam assim, a vida de um país. A empregabilidade. E você lida nessa área. Não é? E eu queria que você desse assim, para a gente um posicionamento, um testemunho a respeito dessa área. Aquilo que você enxerga, não é? Como alguém que lida na área hoje. Você hoje faz parte do quadro de uma empresa na cidade, né? Como psicólogo organizacional. Queria que você explicasse o que seria isso, psicólogo organizacional. E colocar um linkzinho aí, e dissesse um pouco dessa visão, né? de empregabilidade, de como você tem visto isso a nível de mercado. É importante até para que os nossos ouvintes compreendam também. Sim. E pensando rapidamente nesse aspecto da trajetória, a psicologia organizacional veio inicialmente a docência, e aí eu passei por um outro ciclo que foi a descoberta, a paixão pela psicologia clínica. Então, hoje, a maior parte do meu tempo eu estou dentro da psicologia clínica, né? Então, as fases da minha profissão foram trazidas assim para mim dentro de momentos que revelavam a mim o que de fato eu precisava viver de forma ocupando mais de fato o meu tempo para fazer sentido, inclusive com o que eu estava acreditando ou vivendo. Então, hoje eu também estou muito mergulhada nessa construção clínica, né? Esse semestre especificamente me afastei da docência, né? Estou com minhas noites mais livres, então pela manhã eu trabalho em uma empresa, todas as tardes eu estou no meu consultório, e assim, tenho me apaixonado por esse lugar de descoberta maior com o indivíduo, muito pessoal. E trazendo esse lugar da psicologia organizacional e do trabalho, que a gente chama, o psicólogo dentro desse contexto, ele vai trabalhar nas mais variadas condições dentro da empresa. Então, ele vai trabalhar com recrutamento, com seleção, com a construção de metas humanas a serem atingidas, capacitações, palestras educativas de direcionamentos, avaliação de clima organizacional, né? Essa avaliação comportamental das competências que precisam ser desenvolvidas para a empresa conseguir desenvolver também, não só na região, mas nos aspectos que tem enquanto metas. Então, a gente trabalha muito nesse lugar, né, de desenvolvimento de habilidades também.
E dentro especificamente do lugar que eu mais atuo na empresa, que é a seleção, eu percebo hoje nesse lugar da empregabilidade que é a capacidade de se manter no mercado de trabalho, hoje, muito deficitária, porque às vezes as pessoas falam assim, a gente tem muitas pessoas desempregadas e pouquíssimas vagas. Eu vejo essa fala muito real no discurso das pessoas. E eu hoje, trabalhando num lugar, né, de selecionadora, de avaliadora, né, nessa condição de avaliar psicologicamente o sujeito para desempenhar o trabalho, eu percebo um despreparo muito grande nas pessoas na hora da entrevista. O índice, só para você entender, de faltas é absurdo da entrevista. Às vezes você marca 10 entrevistas, você tem um índice de 6 pessoas que faltam. Já começa já pelo absenteísmo a partir daí. Exatamente. O descomprometimento com aquilo que se compromete, né? Exato. Então, assim, quando vai para a entrevista, quando chega nesse lugar de entrevista, você pergunta coisas corriqueiras do tipo, me fala um pouco quem é você, se apresente a mim. Não sei falar sobre mim. Quais são os seus planos para o futuro? Ir embora dessa cidade, não suporta essa cidade. E aí você fala assim... Já selecionei isso daqui. Como é que é isso, né? A própria condição da pessoa ir para a entrevista e às vezes não saber nem qual é o setor que ela deseja trabalhar dentro daquela empresa, ou procurar saber que empresa é essa que eu estou indo para a seleção. Não, na verdade eu estou aqui... O que te trouxe para essa entrevista? O que te fez colocar o currículo nessa empresa? Não. Na verdade, o que me trouxe aqui foi porque foi a única coisa que surgiu e aí eu vim. Preciso ganhar dinheiro, preciso pagar as contas. Botei o currículo aí em várias empresas, que foi a única que me chamou. Tô aqui para ver o que é. Então, uma irrazoabilidade muito grande na fala, no discurso, nas buscas. Não sabe o que se busca, né? E aí, dentro dessa realidade... o próprio indivíduo já se coloca nesse lugar de não recomendação. Eu gosto muito de usar o termo recomendado, não recomendado, porque eu entendo que todo mundo tem habilidades, tem potencial. Então, quando eu falo reprovado, é como se eu estivesse dando um não geral para todas as condições do indivíduo. E você determinando sobre aquilo. Exatamente. Quem determinou foi ele. Então, não recomendado para a vaga. Então, dentro dessa condição, eu percebo um despreparo muito grande. Porque as pessoas acham que a entrevista é um lugar que eu vou, lá eu descubro aleatoriamente o que vai acontecer, sem nem eu entender o porquê e para que eu estou ali, ou porquê que eu quero aquela vaga, e pronto. Você tem ideia, eu já tive entrevistas que eu perguntei a um jovem aprendiz quais são seus planos para o futuro, ele me respondeu, ser psicólogo e tomar o seu lugar. Ele me respondeu isso na entrevista. Mas fala não recomendado. Então, assim, só para você entender assim, a condição mesmo de fala das pessoas, muito assim, sem esse lugar implicador de empatia, de responsabilidade, de autenticidade, de saber o porquê e para que eu estou aqui para essa entrevista. Então, eu percebo que as pessoas se acostumaram muito com esse lugar da CLT, no entendimento de que eu vou e me é dado emprego e me assina carteira e aqui eu vivo a vida toda, então faço o mínimo que eu preciso fazer e acabou e estou aqui. E as pessoas perderam essa perspectiva do que eu estou me tornando dentro da minha trajetória profissional. Quais são minhas buscas? Quais são os valores que muitas vezes estão sendo violados dentro dessa função que eu estou executando? As pessoas pensam em trajetória, né? Há 30 anos atrás se pensava em trajetória como iniciar em um lugar e morrer naquele lugar, ou se aposentar naquele lugar. Hoje a gente entende a trajetória de carreira, né, dentro de uma perspectiva de que você vai entendendo os seus momentos de vida e transitando por esse lugar. Eu sou uma prova viva disso. Eu trabalhava os 3 turnos, eu fazia mestrado, e aí, ao longo da minha transição de carreira, eu fui percebendo que me era mais convidativo em termos de tempo, e também em termos de condição de identificação enquanto perfil. Então, foi quando eu me mergulhei, me apaixonei pela condição clínica e que, para mim, responde às muitas questões relacionadas às minhas habilidades, né? Às minhas aptidões. Então, fui saindo um pouco desse lugar de trabalhar todas as noites na academia. Foi muito difícil. Esse lugar da despedida. Me conta o porquê da dificuldade. A dificuldade vinha porque eu entendia que a sala de aula, ela vinha ali para mim não só como uma condição de passagem de conhecimento, mas de
oportunizar a transformação de vidas. Eu lembro que na minha despedida com a última turma nesse semestre, eles fizeram a confraternização e falaram assim: professora, você só não nos ensinou o que é teoria, você nos ensinou o que é a vida. Você pariu muitos filhos ali, não pariu? E aquilo ali me emocionou demais e eu falei, pronto, eu consegui alcançar o que eu sempre objetivei. Porque enquanto pessoa eu sempre entendi que o meu conhecimento, que o que eu adquiria de entendimento, ele não tinha só que estar colocado para ser lançado e cada um recebia de qualquer jeito. Aquilo ali precisava gerar alguma coisa, enquanto aprendizado, enquanto desenvolvimento, enquanto reconstrução de ser e existir. Ufa, cumpri minha missão. Quando eu ouvi essas falas, né, do meu alunado, eu falei, pronto, eu cumpri minha missão com o objetivo que eu queria alcançar. Mas foi muito difícil, porque tem um apego. Perfeito. O apego da rotina, por mais exaustiva. Existe um lugar de mimo ali, né? Existe. Um lugar de mimo. Reconhecimento. Claro, e que faz bem. Sim, é um reforço. Sim. É um reforço. Mas assim, eu vou chegar na clínica porque eu acho que a clínica vai nos ajudar muito a compreender esse humano, né? Mas olha só, me chamou a atenção. Você estava com muitos lugares onde você se doava. De repente, pinta um namoro. Né? Esse namoro pintou e esse namoro gerou um noivado, esse namoro gerou um casamento. Sim. Como é que é conciliar, velho, assim, tanta atribuição e dentro de uma escala de prioridade, a gente sabe muito bem isso, a relação com Deus, a relação com a família nuclear, não é? E também a profissional dentro dessa linha de simultaneidade. Mas como é que foi isso? De repente, uma menina solteira, uma menina cobiçadinha, todo mundo querendo, de repente, essa menina diz, eu vou casar e caso. E forma uma família. Como é que é juntar todo esse processo dentro desse casamento, compreendendo que você tem um modelo familiar, que é um modelo muito bem estabelecido, né? De um pai, de uma mãe, de um provedor, de uma mãe auxiliadora, todo esse currículo que a gente já sabe que existe nas famílias cristãs. Como é que foi conciliar isso tudo, velho? Inicialmente, na verdade, a minha maior dificuldade, né, meu maior calcanhar de Aquiles ao longo da minha vida sempre foi minha vida sentimental. Essa construção das emoções. Eu tive muitas desilusões amorosas. As pessoas falam assim, não, eu tive uma grande desilusão amorosa. Eu tive 6 e foram fortíssimas. E essa parte da personalidade do meu pai sempre foi muito forte em mim. Então eu sentia com gosto a dor. De chorar, de ficar arrasada. Me entregava aquela dor ali. Então eu sentia mesmo. Então eu tive umas 6 desilusões amorosas. A ponto, de eu acreditar assim, não é possível, parece que eu não vou casar, ou que não vai dar certo mesmo com ninguém. Não nasci pra isso. Mas eu não deixava de acreditar, porque eu falava, não é gerado um sonho pra esse sonho morrer, não é possível. Eu acredito na família, eu acredito que isso é um ministério, eu não me basto, eu sempre tive essa perspectiva. Poxa, isso é muito importante, eu sabia? sempre tive essa perspectiva. Pra quem quer casar, né? Dividir a vida. Exatamente. Se importar com alguém, se doar pra alguém. Exatamente. E era interessante, porque quanto mais eu me desenvolvia profissionalmente, mais eu estudava, mais eu entendia o meu lugar, o meu papel enquanto mulher, no sentido de eu não me basto, eu preciso de alguém para estar aqui junto, para estar sendo o que eu não sou, porque eu entendo o casamento dentro de uma funcionalidade. Então, o que me falta tem no outro, e o que falta no outro tem em mim, e a gente vai somar e fazer isso aqui funcionar, porque casamento é fazer funcionar. É cada um fazer funcionar a vida do outro. É engrenagem. É cada um fazer funcionar a vida do outro. E aí eu vivi muitas desilusões amorosas. Meus pais mergulhavam nessas desilusões comigo. Então, teve momentos que eu acreditei, não, eu acho que o sucesso aqui é para condição de busca profissional mesmo. Carreira solo. Mas eu não conseguia sair dessa perspectiva de querer ter um relacionamento. Então, tive muitas desilusões, né? Já fui também traída. As pessoas falam, Rebeca nunca seria traída. Já fui enganada nas condições relacionais, até que eu conheço uma pessoa totalmente diferente. Mas é isso aí. Totalmente. E isso trouxe pra mim, foi aí, Mel, que eu entendi a funcionalidade do relacionamento. Porque o que se espera na perspectiva, às vezes até cristã? Não. Uma menina que veio de uma família muito bem estruturada,
Uma menina de buscas profissionais consolidadas, né? Avós, família, dentro do seu evangélico, tem que enxergar alguém igual. Menininho criado com leite de pera. Exatamente. Tem que chegar alguém na mesma realidade e perspectiva de vida de Rebeca. E eu acreditei nisso por muito tempo, meu. Por isso que o seu olhar sempre ia para esse lugar de leite de pera. Exatamente. E aí eu sempre ia para esse lugar, não, porque tem que ter uma conectividade. O justo é que alguém que chegue esteja no mesmo lugar, nas mesmas vivências, nas mesmas construções. Esse é o lugar justo que eu aprendi ao longo da minha vida. E aí o Senhor trabalha numa condição extraordinária. E aí vai que eu conheço alguém dentro dessa realidade com uma vida familiar, uma história familiar totalmente diferente da minha, com condições no momento profissionais totalmente diferentes da minha, com condições de personalidade também diferentes da minha. E logo quando eu conheci, eu vivi esse lugar de questionamento. Não, peraí, mas não tinha que chegar alguém igual? Como é que é esse lugar? E aí, Mel, eu lembro que diante de vários momentos assim, quero, não quero, vai, não vai, e aí eu ficava naquele conflito. Peraí, a pessoa tá na mesma igreja que eu tô nessa dúvida, e tem tanta menina que tá se interessando, como é que é isso? Não, peraí, não vou perder não. Lá, o lixo tá muito visitado. Peraí que eu não vou perder não, peraí que tem coisa aí que eu preciso manter. E aí foi quando, né, também a partir de aconselhamentos pastorais, né, que eu fui chegando a esse lugar de entendimento do que eram realmente as minhas buscas, né, se as minhas buscas eram para o que eu precisava provar como condição, a vida dela é assim, então o perfeito é acontecer isso, e o testemunho é lindo desse jeito com alguém que tem uma vida conectada à dela. E aí foi quando eu lembro que em uma das minhas orações eu apresentei isso a Deus. Eu falei, Deus, eu não estou conseguindo decidir, mas eu também não consigo entregar essa oportunidade. O que está acontecendo comigo? E aí eu lembro que em uma dessas minhas orações o Senhor me respondeu muito claramente, você acha realmente que tudo que eu proporcionei, né, tudo que eu te fiz ser dentro das suas construções familiares, vivenciais, era para que simplesmente chegasse alguém igual a você se juntasse e pronto? O que eu desenvolvi, o que eu gerei em você, é para expandir. Então, você vai levar para quem não tem. Você vai expandir isso para quem não está nessa mesma condição. E uma ideia assim legal, você vai descobrir em alguém que você acha que não tem, aquilo que tem suficiência para você. Exato, Mel. E quando eu me permiti viver esse relacionamento, eu fui extremamente reconstruída de condições que eu achava que eram verdades absolutas e que não era, principalmente na construção da afetividade, porque assim, eu aprendi muito no meu seio familiar, mesmo com essa aproximação, a amar em ações, então em fazer. Mas não na condição de dizer, eu te amo, né, do toque, né, físico muitas vezes. Chegou alguém que me tratava assim, no mais alto amor, na mais alta consideração, respeito, admiração, esse lugar de ocupar espaços que na minha funcionalidade sozinha eu não conseguiria, né? Uma pessoa assim forte, ávida, né? Que ia buscar coisas que eu não tinha forças para buscar, fazer coisas que eu não tinha capacidade de fazer, de alcançar, muito determinado, muito resiliente, e nessa própria condição de conquista a mim se mostrou assim muito voltado para a condição masculina, sabe? Aquele homem... Jacarandá. Exatamente, eu sei o que eu quero e por saber o que eu quero, eu vou estar aqui até a minha condição de provar. É isso que eu quero sem titubear. E a conquista foi muito assim... muito sedutora mesmo, na condição de vir, dar coisas assim, que é homem que presenteia mesmo, um anel, né? Um buquê, o elogio, o dizer é você que eu quero olhando nos seus olhos, sem aquele processo do ficar no muro, mesmo aparecendo algumas pessoas querendo, não, é ela que eu quero, então não tenho que titubear aqui. Então, assim, esse lugar de ser muito homem, de ocupar lugares que eu não alcançaria enquanto mulher, foi me fazendo estar cada vez mais segura, né? Segura e dizer, não, é isso que eu quero. E o potencial, um potencial, assim, fantástico para desbravar, sem medo das coisas,
Não, eu quero isso aqui, eu vou desbravar, eu confio nisso aqui, eu sei o que é que eu quero. Uma condição, que se eu posso usar esse termo, é uma ambição saudável, de querer me proporcionar o melhor, de querer me ver nesse lugar de, peraí, não é esse ritmo frenético que eu quero te ver de trabalho, e eu vou lutar aqui, o que for, para que eu some e esse ritmo frenético diminua. Massa! Esse lugar... Era isso que eu queria chegar. Qual o nível de consenso que foi Sim. estabelecido dentro desse lugar, não é? Para que você chegasse hoje a esse conforto psicológico, emocional, de dizer, eu sei qual é o lugar que eu tenho que estar, porque isso me dá prazer. Com leveza. Hoje você me disse, olha, eu posso a partir de tal hora. Isso é um privilégio. Porque já tentamos isso há muito tempo atrás e não tinha esse lugar. Porque estava ligada na tomada constantemente. Então, como é que foi decidir por isso? Eu já vi que ele é um esteio, um cara que, de alguma maneira, é um homem que proporciona esse lugar de segurança. Mas como é que foi conviver com tudo isso dentro, logo no começo? Muito difícil. Mulher tem que dar conta, a ideia de mulher, né? Tem que dar conta da casa, dar conta do marido, mesmo que coma fora, mas um dia vai ter que fazer uma comidinha em casa. Sim. Tem que aprontar, às vezes, um cafezinho da manhã para estarem juntos. Então, essa rotina, essa jornada, né? Como é que foi isso? Como é que as coisas foram se adequando? Conta aí. Inicialmente foi muito difícil, porque, primeiramente, eu entrei no casamento dentro de uma construção que, às vezes, é muito difícil para o homem, né? Então, eu ganhava bem mais, né? Eu tinha uma condição de proporcionar algumas coisas dentro de casa, que naquele momento profissional, né, o outro ainda não estava naquele mesma sintonia, e eu nunca conseguia pensar como meu dinheiro. Eu não conseguia me colocar nesse lugar, é tanto que eu lembro que uma das coisas que ele mais dizia pra mim de forma muito veemente, Rebeca, eu nunca suportaria ver você falando isso, ou jogar isso na minha cara. E eu falei, eu não consigo nem pensar em jogar na cara, porque pra mim é a sua carne. Então, assim, o que eu tô fazendo aqui é nosso. Esses lugares que eu tô ocupando... Você foi preparada pra isso, velho. Esses lugares que eu estou ocupando aqui são nossos, então isso nem se passa na minha cabeça. Então, como é que eu digo algo que nem se passa aqui dentro? Né? E eu sei que esse é um esforço, essa é uma dedicação no momento pontual, isso aqui vai ter um fim. Eu tenho total certeza disso. E aí eu via muitas vezes ele desacreditado em algumas condições, né, de seleções que eram feitas e não tinha sido aprovado. E eu lembro que eu sempre trazia ele, lembrava ele quem ele era, relembrava. Eu sei quem você é, você tem perfil para essa vaga que você está concorrendo, mas não chegou o tempo ainda, eu não sei te responder por quê, mas vai chegar. Ah, Rebeca, você acredita no que você não está vendo? Eu falei, eu acredito primeiramente no Deus que eu sirvo e no que eu sei que você é, eu convivo com você, eu sei quem você é. Você acha que eu, trabalhando em seleção, eu ia te colocar para estar em seleções que você não tem perfil? Seria muito tirânico com você. Eu sei que vai chegar o dia, até que chegou, né? Mas esse lugar inicial, ele foi muito difícil, né? Porque existia uma cobrança da parte dele, desse lugar de ser o provedor, e eu trazia sempre para ele, as pessoas não são só provedoras financeiramente, não. Você me provê no tempo, nas coisas que eu não tenho condição de fazer e você faz, conserta o carro, resolve coisas para mim do banco, vai na rua, pega um exame, marca um médico, faz o café. Eu chego em casa, tá tudo pronto. Então, o que é prover para você? É só dinheiro? Não é só esse lugar. Que legal, né? né? Você provém a minha vida para que eu dê conta de fazer o que eu tô fazendo, porque se não tivesse alguém provendo esse lugar do cuidado, do acolher, do fazer outras coisas que eu não alcanço, eu não estaria onde eu estou. E até você diria, poxa, isso é por enquanto, cara. Vai chegar um momento Exatamente. que vai estar nessa condição, sou eu, que eu quero estar nessa condição, não total, mas parcialmente, para que você diga, ei, um minutinho só, vamos. Exatamente. E aí, nesse lugar, foi muito difícil também, porque o início do casamento é muito difícil. Principalmente quando você vem de duas culturas. Eu vim de uma realidade familiar, muito validante. Então, assim, quando eu errava, minha mãe dizia, errou, assuma, vamos resolver e segue. Então, errar não era, como é que pode? Como é que você fez isso? Como é que você falou isso? Não, errou.
A gente vai fazer o que agora? Resolver. Limpa aí. A gente Limpa resolve e desce. E vamos seguir. E aí, nesse contexto, eu via literalmente um afiando o outro. Porque quando eu ia trazendo como era a funcionalidade de trazer essas relações interpessoais de forma mais leve, de forma mais que fluísse, de certa forma, e não parasse, embarreirasse, ele vinha com outra fluidez na minha vida. A fluidez da organização, muito organizado, a fluidez do cuidado, deixa que eu faço, não, quem vai fazer sou eu, não, quem conserta aqui sou eu, não, quem troca o pneu, vou trocar o pneu do carro, não, o carro tá... Então, eu me sentia nessa soma o tempo todo e me sentia dentro de uma cobertura, porque eu tinha uma cobertura não só enquanto acolhimento em casa, mas espiritual. Porque eu me percebia sendo coberta ali espiritualmente, em oração, em condição de intercessão mesmo. Então, eu falei, pronto, eu tô com a casa que eu tenho um líder, né? Então, eu vou ocupar meu espaço, ele ocupa o dele, e tá tudo certo. E aí, eu fui descobrindo essa mulher que edifica, né? Essa mulher... Porque o que é edificar? É você trazer ali, quando vai edificar um prédio, você está trazendo as bases, as estruturas. E aí foi quando eu fui começar a perceber, Senhor, então aquela minha oração que o Senhor me trouxe como resposta é para aplicar agora, né? Porque tudo aquilo que eu recebi não podia morrer em mim mesma. Tem um tempo para todas as coisas. Não podia morrer em mim mesma. Então é aqui que eu vou gerar. É nesse lugar, é na minha família, que é meu primeiro ministério, é no meu casamento, que eu vou gerar essas coisas que eu aprendi. E para mim foi muito difícil, primeiro porque eu tenho uma condição, uma facilidade muito grande de trazer as coisas como atribuição a mim. Então, se falou é porque tem uma falta em mim. Se falou porque não está reconhecendo essa outra parte que eu fiz. E aí, isso para mim foi uma briga interior. Um pouco daquele perfeccionismo citado lá, né? Exatamente. Eu não gosto de deixar que ninguém veja uma falta minha. Eu gosto sempre de estar cobrindo aquilo, né? Exatamente. E o casamento é um lugar de se desnudar. Totalmente. Né? Anatomicamente e também nos outros níveis psicológicos e outros Exato. mais. E eu percebi, Mel, que no início do casamento eu me coloquei muito nesse lugar. É eu que ensino aqui, porque eu vim de um lugar muito estruturado. E nesse lugar eu me colocava muito como a que estava certa, então era eu que ensinava. E o lugar do outro também acertar. Onde é que ficava? E quando eu percebi isso, eu falei, como é que eu estou nesse lugar? Né? De que eu estou sempre provendo o que é certo e o outro sempre provendo o que é errado? E eu estou sempre ensinando, até que eu percebi, não, peraí, eu também tenho pontos e elementos significativos aqui nessa caminhada de erros, assim como ele tem de erros, de acertos, e assim a gente vai somando, se construindo. Provérbios, como o ferro afia o ferro, Exatamente. assim o amigo, não é? Constrói, afia o outro, né? Exatamente. Eu vivi isso, eu aprendi isso literalmente vivendo. Literalmente vivendo. E é tanto que dentro de uma condição, né, de um mundo muito feminista, dentro de relações muito voltadas para esse lugar de que você aprende a se bastar e você aprende a lidar com você mesma, provendo tudo a si, foi um lugar que eu nunca conseguia ocupar, porque eu conseguia ver até onde eu ia. Não, só dá para ir até aqui. Daqui em diante eu não consigo. A gente está até estudando, eu estou até estudando com as meninas dos jovens, a gente se reúne uma vez por mês, e a gente está estudando um livro, Feminilidade Radical. É de quê? É de Campanholo, não? Isso, é de Caroline. Ela era uma ex-feminista, e ela vai, então, traz essa condição, né, de como é viver uma feminilidade radical. E ela vai trazer justamente esse lugar dos papéis. Quando você entende qual é o seu lugar de ocupação e qual é o lugar de ocupação do outro, as coisas vão somando né? E quando você se percebe descoberta, você então quer suprir tudo a você na perspectiva de que o outro nunca vai conseguir alcançar aquele lugar. Perfeito. Então, é muito interessante esse livro, Feminilidade Radical. A gente tem estudado com as meninas e tem trazido muitas coisas à tona. Porque, às vezes, o lugar de não encontrar alguém é aquele lugar punitivo de não tem ninguém, falta no outro, o outro nunca vai suprir o que eu preciso. Ou eu sou suficiente para viver esse projeto. Exatamente. Eu nunca vou encontrar alguém que seja igual a mim. Tem até agora uma frase que está sendo muito dita, né? Eu preciso achar alguém que seja mais macho do que eu. Tá quase Paraíba masculina. E algumas falas femininas. Então, é esse lugar que a gente precisa perceber, que quando cada um assume a sua funcionalidade, a
relação acontece. Perfeito. E foi isso que eu fui aprendendo literalmente. Eu assistia isso na minha casa, mas nada comparado a você estar no lugar de ser, de precisar ser. Perfeito. Né? E não precisar só assistir, porque eu só assistia até então. Então o primeiro ano foi muito difícil, assim, porque eu me reconheci em lugares que eu não me via, porque estava muito envolvida com a Rebeca reconhecida, com a filha maravilhosa, com a neta que todo mundo queria ter, com a amiga sempre presente. Você aprende, só uma curiosidade, você é a neta que número? A neta número 3. Número 3. Materna, né? A neta Sim. número 3. Paterna já fui lá para a 6ª. Mas eu morava em frente à casa da minha avó. Claro. A vida toda, até os 22 anos, eu morei em frente à casa da minha avó, dos meus avós maternos. Sim. Né? Então, esse lugar de ocupação sempre foi muito real, essa relação, né? E uma das condições que me fez também e me trouxe, no momento, uma crise assim, existencial muito significativa foi quando minha avó adoeceu. A gente sempre teve uma relação muito próxima e ela precisava fazer uma cirurgia, estava no hospital e minha mãe ligou, ó, vem aqui conversar, porque ninguém consegue convencer ela de fazer essa cirurgia. Aí eu fui. Aí conversamos, aí depois de um tempo ela, não, vou fazer essa cirurgia. E era uma cirurgia decisiva. E aí ela fez a cirurgia, ela falou, Rebeca, mas como é que uma pessoa da minha idade vai sobreviver a uma cirurgia dessa? Eu falei, minha avó, mas... Uma crença, né? Mas vamos lá, a gente Que vai ter massa, que tentar, porque do jeito que tá, a senhora também não vai sobreviver. Então todo mundo vai morrer um dia. E a gente não sabe o dia, mas a gente vai lutar pela vida até o último dia. Vamos lá. A senhora me ensinou a ser corajosa. E agora? Como é que é esse lugar? Aí até que fez a cirurgia, foi um processo de debilitação muito grande. Não morreu da cirurgia, morreu de outra condição clínica. E eu lembro que todas as vezes, que eu ligava pra minha avó, ela me dizia uma frase que eu acabava a ligação chorando. Ela me ligava assim, não tô te atrapalhando não, porque eu sei, minha filha, que você é muito ocupada. E aí, quando eu terminava... Isso nunca soou como um lugar de significado, mas um lugar de culpa. De culpa. Poxa, eu tô em muitas faltas. Eu tô faltando muito com a pessoa que eu amo, que sempre me validou tanto. Né? Então, que lugar é esse? Então, aquilo me angustiava de uma forma. Minha filha, eu tô ligando, mas eu sei que eu não tô lhe atrapalhando, não. Como é que é esse lugar de afetividade sendo atrapalhada por uma rotina que o outro tem, frenética? Então, aquilo ali foi mobilizando muitas minhas questões enquanto ser, enquanto viver, enquanto existir. E eu lembro que ela morreu no dia do meu aniversário. Vixe. No dia do meu aniversário, E aí eu lembro que ela estava vindo de um declínio muito significativo. No dia que eu fui visitá-la na CTI, porque as visitas eram mais espaçadas, né? Ela me disse assim... que bom que você veio. Oh, mas eu sei que vai ser uma visita rápida, porque sua vida é corrida. Aí aquilo só... Pancada. Era aquela faquinha rodando. Moendo. E aí eu lembro que no dia que ela faleceu, foi minha prima que me ligou, e ligou dando os parabéns e tal, e depois deu a notícia. Aí eu lembro que eu dei um grito assim em casa, eu falei, meu Deus, no dia do meu aniversário, o dia que minha avó mais amava, olha que pretensão, né? O dia que a gente mais amava comemorar juntas, eu lembro que ela ligava pra mim, vai ser onde? E gostava de sair, não podia ser em casa, não, porque gostava de ir pra rua. E aí eu falei, meu Deus, como assim, Deus, no dia do meu aniversário minha avó morre? Eu dei um grito assim. Tanto que eu falei, o que foi? Eu falei, minha avó morreu. E aí eu chorava copiosamente. E aí fui me acalmando, essa foi conversando comigo, depois eu orei. E aí eu fui conseguindo ali, naquela oração, me consolar. E o Senhor me falou algo muito pontual. Rebeca, hoje é mais um ano de vida seu aqui na Terra. E hoje é a chegada dela na morada eterna. Tá todo mundo ganhando. Você ainda está cumprindo sua missão aí e sua avó está findando para um lugar eterno. Aí aquilo ali, e eu não sabia, por que aqui eu tinha que fazer aquela oração e Deus tinha que me responder isso. Porque eu ia chegar no velório e algumas pessoas iam me dizer, poxa, nunca mais seu aniversário vai ser o mesmo, né? E ouvi falas desse tipo. E você disse, agora que ele vai ser, porque a lembrança de que ela está na glória... E aí eu lembro que já veio outras validações no velório. Alguém me disse assim, Rebeca, sua avó era tão festeira, gostava tanto de festa. Já tinha que morrer um dia de festa, né? Um dia de festa. Mas o povo tem uma mentalidade, é uma forma de consolo, né? De consolo. E aquilo ali eu fui me apropriando daquelas condições, né? E assim, eu já vinha de um choro que estava solto há muito tempo. Eu lembro que
Na primeira vez que ela foi entubada, eu cheguei na porta da CTI, a psicóloga veio me falar, ela foi entubada, eu desmoronei na porta. Eu lembro que ela falou assim, aqui você é neta, viu? Pode chorar, aqui você é neta. Caramba, Aqui, ultimato. você Sabendo é que você ia se defender ali e tal. Aí, quando ela falou, sua avó foi entubada, eu lembro que eu botei a mão na cabeça, assim, sentei e eu só chorava. Ela, bote tudo pra fora, porque aqui você é neta, você é neta. E eu chorava. E aí, esses lugares todos de choro muito copioso foram libertadores na condição de me ver vivendo, sentindo tudo que eu tinha que sentir. Tudo que eu tinha que sentir. Então, como se no dia do velório eu não tivesse dívida nenhuma. Porque tudo que eu tinha que fazer, enquanto condição de neta, enquanto condição de dizer pra ela... Já não ouvia mais aquela vozinha, ó, tem que ser rápido, porque eu sei. Isso. Já não ouvia mais isso. Já não ouvia, já estava liberto daquela condição. Era a minha maior avaliadora, viu, Mel? Quando eu dava entrevista, alguma coisa muito boa. Só vou pontuar alguns pontos aqui. Sério? Era importante. Não gosto quando você fala gente, porque o português é nós, né? Daquela condição mais antiga. É bem professoral. Bem professoral. Mas, né, foi muito boa. Então, assim, trazia todas as anotações do que ela achava que deveria ser pontuado. Uma exímia professora de ABD. Então, me ensinou muito sobre as questões da Bíblia. E era uma condição. Então, no velório, eu lembro que eu chorei muito também. Todo mundo me abraçava e chorava. Então, botava tudo pra fora. E foi muito difícil viver esse primeiro luto mais significativo. Porque quando a minha avó paterna morreu, eu era mais nova e o vínculo não era o mesmo que eu tinha com minha avó materna. Então, foi muito difícil viver esse lugar de... o vínculo era tão próximo que quando eu era criança ela me dizia, olha, na verdade você nasceu de mim, viu? Eu te gerei desde a sua mãe. Ela Sério? me trazia até essas histórias quando quando eu era pequena. Então, assim, a gente tinha um vínculo muito grande. A minha percepção é essa, vocês são muito unidos. Sim. Até hoje eu vejo isso. Sim. Mas existe um lugar no coração do outro que parece que não existem vínculos que substituam. É sempre um amarradinho ao outro, é uma coisa muito linda a vida de família de vocês. E o luto me ensinou muito, Mel. O luto me ensinou demais, me ensinou esse lugar de ter a coragem de sair desse ritmo frenético, dessas buscas por fazer. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. É o primeiro luto? Primeiro luto. Ai, por isso também. Foi muito significativo, assim, pra mim, porque eu aprendi demais. E depois já entrou, né, na verdade já estava no contexto pandêmico quando ela faleceu. E aí a gente muito dentro de casa, então algumas condições de ressignificação já estavam chegando também nesse ritmo. E eu fui tendo atitudes de coragem, porque eu não esperei algumas coisas acontecerem na vida do meu esposo para que eu mudasse essa condição de ritmo frenético. Foi na decisão e ousadia, vamos lá. Vamos vencendo com a condição do que eu já sei que não dá mais para eu viver. E foi dessa forma. E aí, nessas condições, eu fui aprendendo a avaliar quais eram de fato as minhas buscas. O que fazia sentido agora? Porque quando a gente pensa em buscas profissionais, tem que estar muito associada à condição pessoal. Tudo aquilo que viola o que eu sou já não está mais fazendo parte da minha realização. Então, por isso que eu acho engraçado quando a pessoa fala vida profissional, vida pessoal, um bocado de vida. A vida, né? E é uma vida só, e aí eu fui entendendo. É um lugar que cada um vai estar ocupando dentro do processo. E aí, no luto, eu entendi de forma muito clara que fazia sentido viver algumas coisas até aquele determinado tempo, mas dali em diante não fazia mais sentido, pelos momentos e buscas que eu já estava querendo viver. E aí foi quando eu dei uma mudada totalmente, assim, na minha realidade profissional, né? E o Senhor é Deus e sempre continua honrando, sempre continuará honrando. E foi muito importante, porque o luto me ensinou muito. E aí vamos chegar ao primeiro ano, um ano de falecimento, novamente lembrado no dia do meu aniversário. Como é que foi isso? Na verdade, no dia que ela faleceu, tinha um bolo encomendado e tudo. E eu cancelei, né? Porque a gente foi pro velório. E quando chegou um ano, eu lembro que eu fiz uma postagem no Instagram e eu não consegui me desassociar dela. Eu postei uma foto e do lado um vídeo que ela estava orando. Um vídeo que a gente tinha. E aí eu fiz essa conexão, né, do lugar de vida enquanto missão minha ainda ocupada na terra e o lugar dela agora de descanso e uma vida eterna. E aí dentro dessa realidade, o primeiro ano para mim, minha família se posicionou muito bem.
Muito bem. Meu avô, o viúvo, foi o primeiro a me dar o presente, me ligar, me dando os parabéns. É muito memorial para ele também, né? Porque muito, era muito apegado, muito apaixonado. muito. Né? E aí ele foi, me ligou, me deu o presente. Inclusive, na própria condição de luto, né? Ele fez menção, meu aniversário, minha filha, um dia do seu aniversário, mas ainda assim, no dia seguinte, me deu um presente. Você tá viva, minha filha. Então aquilo ali foram... Tá todo mundo vivo ali. Um turbilhão de emoções. Até quem foi tá vivo, né? Porque não morre mais. Exatamente. E aí depois desse 1 ano, eu tive um questionamento. E agora? Como é que eu comemoro isso aqui? Né? Tem um lugar de luto aqui também. E eu lembro que 3 dias antes do meu aniversário, algumas amigas se reuniram, fizeram uma festa surpresa para mim, validando esse lugar de vida e de entendimento de tudo que minha avó tinha sido, e eu chorei horrores, mas foi muito importante aquele lugar, porque eu fiquei preparada para viver o dia 6 de dezembro, que foi o dia do meu aniversário. E aí, no dia, eu não fiz festa, né, mas almocei com minha família, achei que isso ia ser um almoço e pronto, aí minhas primas já tinham, não, a gente vai sair à noite também, aí saímos, e a gente viveu aquele lugar de muito consolo juntos, lembrando e celebrando a vida, e não rememorando e vivendo e ruminando o lugar de falta. Isso ficou muito, muito vivo na minha condição de vida e também na condição de experiência da minha família desse dia tão emblemático. De vida, mais um ano de vida e da despedida de alguém. É interessante você falar sobre essa questão da morte como a possibilidade da vida, né? Uhum. A gente olha para a vida de Jesus enquanto ser humano, divino na Terra, mas as memórias mais profundas e as memórias mais significativas a respeito daquilo que ele foi, fez, ele viveu, é depois que ele morre, ressuscita e vai. Uhum. E só vem depois do Consolador. Ele vos ensinará água. Então, essa questão da morte, que é um aspecto assim, de muita dor para muitos, é também a possibilidade da mente resgatar a vida daquele que se foi. Porque a vida daquele que se foi traz um significado profundo, porque a gente não morre. Uhum. Né? E existe esse aspecto que fica muito claro, fica muito tenaz no coração e na mente humana. Ela já, como disse Jesus para Maria quando Lázaro, não, ele não morreu. Ele está vivo. Ele chora pela dor do outro e não tão simples, não por saber que ele morreu, não, porque ele está vivo. Uhum. Lázaro vive em qualquer condição. Ela vive em qualquer condição. Vamos dar uma virada. Olha só, eu estava aqui pensando, você falando uma coisa, eu sei que a gente está caminhando na direção, mas eu percebi uma coisa que é muito forte em você. É o seu testemunho de fé. Você sabe que as igrejas cristãs, elas induzem muitas vezes as pessoas a acreditarem que para se ter um testemunho de fé, experiência com Deus, precisa passar num moedor, numa catástrofe, o indivíduo precisa tomar tiro, precisa usar droga, precisa beber, precisa vir de prostituição, para que diga, não, de fato, eu tive uma experiência com Deus, porque eu era assim e ele me tornou isso. Só que você não teve essa experiência com o mundo, com as trevas, com o mal, não é? E isso sempre me chamou a atenção, porque eu vim do mundo. Quando eu cheguei na igreja, que eu descobri um monte de meninos que nunca precisaram passar pelo que eu passei e que tinha dentro de si uma chama ardente de amor a Deus. Eu dizia, onde é que reside esse amor? Já que a Bíblia diz que a quem muito perdoou, muito amou. Falando a respeito de Maria, que vinha de uma experiência muito dura. Mas esses indivíduos como você, eu vou usar esses indivíduos que vieram assim de uma condição de viverem uma experiência de fé e nunca terem saído daquele lugar e dito, cara, eu nunca experimentei bebida alcoólica no sentido de desviando o caminho, nunca fui para outro lugar, a não ser esse lugar onde Deus me posicionou. Como é isso para você? Como é que foi essa experiência de fé? Como é que você julgou isso? Julgou isso dentro de você? Poxa, realmente eu tive uma experiência com Deus. Como é que funcionou?
Eu entendo a vida dentro de condição de escolhas, né? A gente pode ter tudo disponível pra gente e as pessoas acreditam muito nesse lugar de facilidades, né? Ah, você teve uma vida fácil, você teve coisas à sua disposição, por isso que foi fácil continuar, né, nos caminhos cristãos. E eu entendo que tudo é escolha. Se manter dentro de um propósito é uma escolha diária. Então, a minha experiência real com Deus, eu me batizei aos 13 anos, na igreja que eu frequentava, ainda era uma idade, 13 não, 12, ainda era uma idade que ainda não era colocada para batismo, né? Se esperava mais um tempo para se batizar. Talvez não seja tão maduro, não tenha compreendido. É isso mesmo. E aí, né, eu fui aprovada para o batismo e desde de tenra idade eu sempre entendi que a condição de relacionamento com Deus era uma condição de validação de quem eu era. Então a minha identidade estava muito impregnada com a condição de viver Deus. E a minha primeira experiência real com o Senhor foi na adolescência, porque foi quando eu comecei a ler mais, a estudar mais, a me aprofundar mais, e foi quando eu fui percebendo que o que eu era não podia se desassociar de Deus. E foi naquele momento que eu entendi, não, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu tenho que entregar e viver para Deus. E foi na adolescência, a partir das EBDs, por isso que a EBD, para mim, sempre foi um lugar inegociável. Explica a EBD aí pra galera que às vezes... Escola Bíblica Dominical. Eita! Sempre foi um lugar inegociável para mim. Então, assim, a minha condição cristã, ela veio muito nesse lugar de legitimação do reconhecimento da minha identidade. Então, eu vivi algumas crises. Quem eu sou? Por que eu vim de onde eu vim? Por que eu vim da minha família? Por que eu vim da barriga da minha mãe? Aquelas condições filosóficas, porque eu também tenho um pezinho assim, sabe? Nesse pensamento filosófico. Aberta para pensar. Aberta. Então, dentro dessa realidade, eu me descobri entendendo por que eu queria estar com Deus quando eu percebi o sentido de identidade. Quando eu me vi lendo um livro que para mim é muito instrucional, que é o livro de Provérbios, eu fui me percebendo dentro daquele contexto que eu precisava ser. E para ser, eu tinha que ter uma identidade legitimada como filha de Cristo. E como ter essa identidade? Me aprofundando, buscando a Ele. Então, essa experiência minha com Deus foi muito colocada nesse lugar de identidade. Quando eu descobri, eu tinha perguntas para minha identidade. Para quem eu era, o que eu ia fazer, como é que ia ser minha vida, por que eu vim da família que eu vim, por que eu era eu. Perguntas bem de ordem filosófica. E então, eu fui mergulhando nesse lugar, né, de ir para a EBD. Sempre gostei muito de estudar a Bíblia, principalmente o Velho Testamento. Tenho uma paixão pelo Velho Testamento. Porque é muito existencial, né? São histórias de vida, né? Exatamente. E estudando o livro de Provérbios, foi um lugar que eu fui entendendo, né? Dentro daquelas instruções, qual era a minha regra de base e vida. Tive propostas opostas, né, como namoros, né, de pessoas que não comungavam da mesma realidade cristã que a minha. Acreditei que eu podia converter pessoas a viverem os mesmos princípios e os mesmos propósitos, mas Deus, Mel, sempre foi tão fiel na minha condição de entender que o que era realmente que eu buscava enquanto coração, que ele sempre trazia o livramento. Ele nunca me deixava enganada. Eu vou te revelar. Revelava. Não tem mais pra onde correr, não tem nem como eu querer. Eu lembro que teve uma vez que eu cheguei a me interessar por uma pessoa que não era do contexto cristão, mas que dizia, não, mas eu quero estar lá, eu quero pertencer a esse lugar, eu quero. Esse lugar do futuro. Armando Arapuca. Né? Esse lugar do futuro. E eu lembro que eu pensei em ir em um contexto para não perder essa pessoa. Não, eu vou para essa festa. Eu pensei em uma festa muito emblemática na nossa região. E aí eu pensei em ir. E aí, no dia, Mel, que eu pensei, eu falei, não, não vou beber, não vou fazer nada lá, eu vou, porque assim, eu preciso mostrar a essa pessoa que eu consigo me misturar, seria esse sentido. Tem uma diferença. Isso, vamos lá, eu vou. E eu lembro que no dia que eu decidi, não, eu vou comprar o ingresso, eu cheguei no meu trabalho, e, quer dizer, não foi nem no trabalho, foi em um contexto de aniversário que eu cheguei, e aí uma pessoa me revelou um sonho que teve em relação a mim. Falei, não, peraí. Eita Deus, massa! Aí a pessoa disse assim, não, no sonho era assim, você ia pra um lugar bem assim, você não sabia nada.
Você ia para um lugar e dentro desse lugar que você ia, não era um lugar que comumente você ia. Depois de ir, você ficava tão angustiada, tão prostrada, como se você tivesse perdido a coisa mais valiosa da sua vida. Ali eu entendi o que era essa coisa mais valiosa. A paz de Deus, cara. Exato. Ali eu entendia que eu ia negociar um princípio, que eu entendia que eu ia levar até o dia do meu casamento. Então ali você ia perder. Abriu uma concessão ali. É. E aí eu falei, como assim? Poxa, Deus, tu não me dá uma oportunidadezinha, só é um lugar que eu ia. Pisar o pezinho fora, não fazer besteira, não. Não, é só ir, é só ir. Só que não era só a festa ou estar nesse lugar, era tudo que envolvia o contexto. De ir, de onde estaria hospedada, de como passaria os dias. Então tinha todo um contexto, não era só o contexto de ir, de estar naquele lugar. Tinha muitas outras coisas envolvidas. Um abismo puxaria outro abismo, que puxaria outro abismo. E aí, pra mim, só foi essas condições de validação mesmo. Peraí, não dá nem pra eu tentar aqui ir pra outra realidade, porque o que eu já legitimei enquanto identidade e entendimento do que eu sou, não dá pra eu abrir mão. Perfeito. Então, esse sempre foi o lugar. E hoje, eu vejo as pessoas me trazendo esse lugar de referência profissional, né? Às vezes nas minhas postagens, em algumas falas também, quando eu dou algumas entrevistas. E o Senhor me revelou assim claramente que esse lugar de referência foi trazido sem eu negociar nenhum princípio. Aleluia. Nunca negociei nenhum princípio, porque eu entendia que a referência não vinha pelo que eu fazia na condição de me submeter a um lugar, a um sistema, mas na condição do que eu era. Porque eu revelava às pessoas o que eu era. Uma coisa que você está falando aí, eu acho massa, mas me veio na mente assim. Toma uma aguinha aí. Veja bem, você é uma menina que vive um padrão de excelência, ok? Isso aí é notório. A glória de Deus, Amém. Obviamente. Como é que você lida com isso? Querendo ou não, nós hoje somos pessoas que buscamos muitos os significados, signos. Sim. Né? Quem eu sou, o que eu represento, como estou. Pessoas que são movidas por baixa autoestima e que precisaria de alguns reforços desses que você recebe. Como é que você lida com isso sem se perder em si mesmo? Eu trago sempre a condição, dessas relações. Eu nunca consegui pensar na realidade, assim, de que eu tô fazendo por mim mesma, que as conquistas são minhas, que os lugares que eu ocupo são meus por serem meus mesmo. Eu sempre me preocupei e me envolvi muito na condição de ser. Então, o que eu vou proporcionando, ou o que eu vou gerando, é o que primeiro foi quebrado e foi transformado e foi trazido enquanto vivência em mim. Então, esse lugar de buscar ser me afasta desse lugar de estão reconhecendo, estão vendo, estão me validando. É tanto que quando eu vou postar uma foto ou repostar alguma condição de entrevista, alguma coisa, nem passa pela minha cabeça a condição, mas isso aqui pode mobilizar inveja ou alguma coisa, porque a motivação do que está sendo feito é propagar uma informação ou uma condição do que eu levei enquanto informação e gerar. Porque a minha perspectiva de vida sempre foi sobre gerar. O que eu estou gerando? Você nunca suspeita de você. Não, porque assim, eu nunca consegui me colocar nesse lugar que eu tô fazendo para ocupar isso. Era sempre a condição do que eu tô me transformando e não pode morrer em mim mesma. Deixa eu mostrar isso eu aqui. Tenho que levar. Era tanto que a explosão, por cada vez que eu aprendi alguma coisa, de peraí, as pessoas têm que saber disso, as pessoas têm que aprender sobre isso. Era tão grande em mim. É diaconia intelectual, é diaconia vivencial. Deixa eu servir com isso aqui. Exatamente. E eu fui muito validada nesse lugar também. Às vezes de ser elogiada, aí minha mãe, tudo pra honra de Deus, tudo pra glória de Deus. É um valor que a gente desenvolvia nas comunidades no passado, né? A gente não precisava, a gente não se nutria disso, porque a gente compreendia como o apóstolo Paulo, né? Ele disse, olha, em mim não habita bem algum. E se eu tenho que me gloriar, vou me gloriar em Cristo, no qual estou morto para o mundo morto para mim. Mesmo reconhecendo esses valores de excelência que Paulo tinha, que a própria Bíblia diz que pela vida de Paulo, Deus operava coisas extraordinárias, milagres extraordinários. Mas ele dizia, não, em nada tenho minha vida como preciosa para mim. É justamente isso que você está afirmando aqui agora. Porque a gente percebe que hoje as pessoas estão muito voltadas
para esse lugar de significado. Sim. Não é uma imagem de si muito empobrecida, não é? Existe todo um estado de comiseração, um estado de autopiedade, um estado de vitimização. E é interessante quando a gente percebe que o lugar que Deus quer nos colocar é esse lugar aí. Uhum. É esse lugar, e eu gostei dessa expressão sua, é esse lugar de parir e lançar. É como Ana. Sim. Pariu e entregou, pariu e entregou. Pariu Samuel e entregou. Então, é esse o sentido da vida. Então, achei extraordinário esse conceito que você estabelece sobre si. E é interessante a gente poder estar auxiliando as pessoas a dizerem, olha, aquilo que você vê em si pode ser reflexo daquilo que é uma falta em si, ou de algo que alguém disse que existe uma falta, mas é real mesmo essa percepção. Quem é você, né, Rebeca? Uhum. Que a gente precisa estar desenvolvendo sempre. E não, quem somos nós? Quem sou eu? Para além do que eu faço, para além do que eu represento, para além do que eu dou, pelo que eu sou, o que eu tenho me tornado. Então, isso é extraordinário. Assim, eu gostei muito dessa ideia. Nós estamos perto de chegar ao nosso finalzinho, e eu queria só fazer, assim, pensar contigo sobre... Eu falei da questão clínica. Sim. E eu queria que você desse uma percepção, passasse uma percepção para todos nós a respeito de qual é o fator que você hoje, dentro da clínica, percebe que é mais relevante para você gerar e anunciar. Muito boa essa pergunta, porque a gente lida com vários dilemas, né, na construção de atendimento clínico. E hoje, o que está sendo mais visto, a gente pensa às vezes, as pessoas pensam às vezes, que são os transtornos. E quando a gente pensa em transtornos mentais, a gente tem uma proporção de porcentagem de 5%. Nem tudo é transtorno. Muitas condições são frutos de uma fundamentação da personalidade, do que eu aprendi a ser a partir da minha história de vida. As modelagens, né, do que eu fui vivendo ao longo do tempo. Então, tem muitas condições que são reais hoje na condição clínica, nos meus atendimentos, é que eu percebo esse lugar de não ocupação desse autoconceito. Esse lugar de quem eu sou está muito perdido. As pessoas estão sendo muito roubadas de si por um sistema, por uma lista de obrigações, pelo que todo mundo faz, pelo que é normal. Então, dentro dessa condição, as pessoas estão se perdendo de si mesmas. Então, hoje, o maior conflito posto e trazido não está nessa relevância e nessa realidade que se pensa dos transtornos em si, mas na condição dessa visão de si mesmo, esse autoconceito. Quem sou eu? Essa visão de si mesmo. E aí isso é carregado pelas crenças, né? Crença de desamor, crença de desamparo, crença de desvalor. Então, o que eu percebo de forma muito mais proeminente nos acompanhamentos clínicos, desmistificando já esse lugar de que todo mundo tem um transtorno, de que a população... De médico, de alguma coisa, todo mundo tem um Exato, pouco. nós temos uma condição, né, percentual de 5%. Desses transtornos atingindo a população. Então, o que a gente tem de forma muito real, clinicamente, é a condição do sujeito enquanto existência, enquanto alta eficácia, que é a capacidade de resolver esses problemas, a capacidade de transitar por não abrir mão dos meus valores, porque os nossos valores, eles existem e coexistem com as nossas emoções. Então, todas as vezes que eu estou violando os meus valores, eu estou trazendo uma consequência para as minhas emoções. É aquela dita frase, mas eu ando tão angustiada, mas não sei o que é. Investiga um pouquinho quais são esses valores que estão sendo negociados. Eu preciso saber o que é. Exato. E os valores, eles são os padrões inegociáveis da nossa vida. Então, valores podem ser família, independência financeira, lealdade, fidelidade. Então, todas as vezes que eu estou na contramão daquilo que é um valor para mim, que é um padrão inegociável, isso vai responder emocionalmente. Eu percebo também que, na realidade, as pessoas estão muito intolerantes ao mal-estar. Então, uma das habilidades que a gente desenvolve no contexto clínico é a tolerância ao mal-estar. Peraí. As coisas não vão funcionar
totalmente harmoniosas. Tudo vai ter náusea. Tudo vai funcionar muito bem. O outro não pode não gostar de mim. O outro... Peraí, que lugar é esse? A tolerância ao mal-estar é entender as implicações que estão colocadas a mim enquanto contrariedade, enquanto dificuldades, e entender o que recai sobre a aceitação, porque não depende diretamente de mim mudar, e isso inclui o outro, e o que eu tenho como compromisso com a ação. As pessoas estão achando que o lugar de saúde mental é só ausência de doença, e não é. O lugar de saúde mental é o lugar de reconhecimento e legitimação de si. Quando eu entendo o que eu sou, para entender o caminho que eu vou traçar, para entender os lugares que eu vou buscar. Então é nessa condição que eu percebo hoje muito distônica, muito distante. Né? As pessoas estão muito com sintomas que a gente chama egocintônicos, que são aqueles sintomas que eu consigo entender, é o meu jeito de ser. Mas tem uma disfuncionalidade ali, uma vez que vai me afastando da minha condição saudável de vivências. Então, saúde mental não é só ausência de doença. A saúde mental é quando eu me encontro com esse lugar de pertencimento a mim, a partir do que eu busco, do que eu tenho como valores, como eu tenho como aspirações, como eu tenho como objetivo. Todas as vezes que eu estiver na contramão daquilo que eu legitimo como mais importante para mim, isso vai ser um fator de resposta emocional. Esse lugar de que eu aceito tudo, de que eu nunca digo não. Esse lugar de transitar pelo lugar de que, não, tá tudo bem. Tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Que lugar é esse que eu não tenho as minhas inquietações, que eu não tenho lugar de validar, eu não gosto disso e eu gosto disso, eu apoio isso e eu não apoio isso? Então, esse lugar, né, de falta de habilidades, do dizer não, também tem trazido um adoecimento. Então, não adoecimento na condição clinicamente, muitas vezes até medicamentosa, mas numa condição de prejuízos funcionais à vida. E a gente precisa entender que a vida ela vem de uma construção de nãos necessários para os sims indispensáveis. Ok. Então, todo sim vai requerer um não. Todo sim. Para estar aqui hoje, eu tive que dar um não para viver esse sim. Perfeito. Então, é essa condição que as pessoas hoje não entendem. Um mito de uma felicidade dentro de um perfeccionismo emocional. Que as coisas estão sempre ótimas. Arrumadinhas, tudo no lugar. O lugar da busca do 100%, Mel. Onde é que tem isso? 100%. Tá tudo maravilhoso. Cheguei ao lugar do 100% e agora eu sento e assisto minha vida. E a vida é um constante fazer acontecer. É todo dia eu entendendo que as minhas buscas não se concretizam sozinhas. E é interessante que Jesus chama isso de uma psicopatia, porque ele diz, louco, essa noite pedirão a tua alma o que tens preparado e para quem será, não é? Então, é a construção de que a vida, para além das minhas ações enquanto propriedade, adquirir, construir, viver, existe um outro plano. E é sobre isso que a gente vai encerrar nesse momento, sobre a importância da espiritualidade dentro desse processo. A gente tem assim, alguns conceitos na psicologia sobre saúde como um equilíbrio biopsicossocial, papapá. A importância da espiritualidade dentro desse processo. Eu queria que você deixasse uma palavra a respeito disso. A Bíblia traz para a gente uma aula desse lugar, né, de autorresponsabilidade, de legitimação do que você fez de errado, do que você precisa assumir enquanto consequências, mas que, além do erro, existe o lugar de se encontrar com os acertos, de uma esperança. E hoje as pessoas perderam muito o sentido da vida. O sentido da vida está muito colocado para as coisas que eu estou conquistando, para o que eu estou fazendo. E o sentido da vida está num sentido único do que eu vou alcançar. Então, depois desse sofrimento? E depois dessa dor? É muito mais para lá do que para aqui. Exato. E depois desse sofrimento, depois dessa dor, o que eu vou poder dizer para as pessoas? O que eu vou poder ensinar para as pessoas? A dor em si mesma é o fim. Então essa perspectiva do depois está sendo muito adoecida nesse lugar. E a condição espiritual nos ensina esse lugar do e depois. O vir a ser. E depois dos dias de hoje? E depois do tempo vivendo na condição, na esfera terrena? E depois é uma vida eterna? E depois é que tem um outro dia? E depois é que tem um amanhã? E depois é o que eu sei no que eu estou esperando? Só que na perspectiva espiritual tem muito crente que está
perspectivando uma vida espiritual em que eu recebo sem a atribuição do que eu me torno e do que eu me responsabilizo na caminhada para adquirir. Porque eu costumo dizer, Mel, que até esse lugar do milagre perpassa uma autorresponsabilização. Sim. Do que eu creio, Sim. do que eu faço e do que eu busco. Claro. E aí, quando a gente vai pensar, eu gosto muito de pensar nesse lugar, né, de Davi, quando ele tem aquele momento com Betseba, né, que ele vai ter aquele momento emblemático, e perpassou o lugar de ter que reconhecer. Perpassou no Salmo 51, ele vai ser levado a esse lugar de reconhecimento, que ele vai dizer em palavras o que ele fez, né? A dor que ele sofreu, como ele se sente na alma. Como ele se sentia na alma. Então, aquele lugar é um lugar de legitimação. E teve consequências, Mel, porque as pessoas acreditam que estar numa esfera espiritual é você ter um Deus tão maravilhoso e gracioso que ele vai passar por cima das escolhas que você fez. Tem o lugar das consequências, mas tem um lugar de depois das consequências. Perfeito. E foi assim com Davi, porque ele teve o lugar, né? Teve as consequências, Betseba engravidou, e foi todo um... Ele achou que ele podia resolver o problema, né, Mel? Sim. Não, peraí, chama lá o camaradinha, chama lá Urias, tira ele da guerra, traz ele de lá, pra ele estar com a esposa dele e ninguém saber que ela engravidou de outra pessoa. Aí Urias, não, meu senhor, não dá pra eu ir, porque vai ser injusto com o meu... Eu sou honesto. Eu sou honesto, não posso fazer isso não. Ele agora lascou. Aí então ele vai... Nada tava dando certo. Nada, aí chama o comandante... E fala assim, coloca ele no lugar estratégico, no lugar mais difícil para que ele morra. Vai ter que morrer. Ele vai ter que morrer e assim acontece. Aí Davi achava o quê? Pronto, resolvi meu problema, tá tudo no lugar. Mas houveram as consequências, né? E o profeta vai trazer a memória, né? Natan vai trazer a memória esse lugar. E ele mesmo vai trazer a memória de quem é ele a partir de uma atitude tão errada. Tão errada. E tiveram as consequências. Se bebê nasce, depois de 7 dias, morre, né? Os próprios filhos dele também tiveram condições específicas, né? Quando tem a questão... Morte de um, traição de outro. Incesto do outro. Até chegar em Salomão. Tem um caminho a ser percorrido. Perfeito. E é esse lugar que muitas vezes os cristãos estão esmorecendo, no lugar das consequências. Ai, aqui é muito doloroso, aqui é muito difícil. Mas existe um lugar de escolha antes das consequências. Mas vai o mesmo Deus que está oportunizando você aprender nessas consequências, é o mesmo Deus que garante, mediante o arrependimento genuíno, o depois das consequências. A transformação do processo. A transformação. Então, a Bíblia nos traz esse convite o tempo todo de autorresponsabilização, de questionamento da nossa condição, do nosso estado. Por que estás abatido, a minha alma? Isso é uma pergunta altamente introspectiva. Eu tenho que saber legitimar a minha condição interior para saber o que eu vou fazer comigo mesmo. E esse monólogo ele é altamente produtivo, que as pessoas pouco têm consigo mesmo, né? Por que estás abatido dentro em mim? Então é muito interessante. Rebeca, poxa, passaria a noite contigo aqui, o dia e dias Sim. e dias. A gente fica muito feliz pela excelência com que você toca a sua vida, pela simplicidade com que o conhecimento não conseguiu arrancar de você a sua simplicidade. Sim. E a gente, assim, se alegra demais. Eu estou muito regozijado por esse bate-papo. Nós teremos outros momentos, eu não tenho dúvida disso. Eu queria que você deixasse, assim, uma última palavra para os nossos ouvintes, para as pessoas que se ligaram aqui hoje, para ouvir sobre uma história de vida, sobre os episódios e a compreensão de que choro pode durar noite, mas sempre terão manhãs de alegria, não é? Então eu queria que você deixasse uma palavra, né, de esperança, porque esse é o objetivo desse canal, é sempre dizer, olha, o negócio está ruim, mas a noite está aí, mas vai sempre ter uma manhã onde a alegria vai se perpetrar, vai se reproduzir. Mande essa mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos participantes nesse momento. A vida, ela é um lugar de constantes buscas, mas não buscas por não riscos. Todas as vezes que a gente se coloca no lugar de não buscar viver riscos, a gente está literalmente buscando não viver.
Então, o meu desejo, assim como eu busco na minha vida, é viver riscos seguros. O que é que são riscos seguros? Riscos fundamentados naquilo que são os meus propósitos, os meus valores, o que eu acredito. Porque em toda a minha caminhada até o dia de hoje, eu entendi que viver com Cristo é a seguridade de uma vida com riscos que me levam a um final de uma eternidade. Então, que você entenda, você que está aí ouvindo, que viver riscos não é a condição de anular dificuldades e que as dificuldades não são um convite à desistência. A gente vive dificuldades na caminhada, mas desistir não é a prerrogativa do obstáculo. O obstáculo ele vem para nos refazer, nos fortalecer e nos provar. O caminho é esse, mas a busca primeira e maior precisa ser do eterno. Eita maravilha, poxa, eu imagino que você vai receber essa palavra de uma forma muito primorosa. A gente sempre acredita que a vida sofre um processo de continuidade. A gente não para. Nós não somos daqueles que param no caminho, como diz o livro de Hebreus. Nós somos hebreus. A gente não para, a gente não desiste, a gente insiste. Então, nós agradecemos a Deus por esse momento tão ímpar, assim, e por esse conteúdo. E eu espero que chegue ao seu coração de uma forma que você tome ele como se fosse um copo com água, uma água que possa destilar sua alma. Nós somos cristãos e nós acreditamos que a vida está nele. Nunca se esqueça, a esperança não desaponta, conquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. E por último, compartilhe. Se inscreva, compartilhe e curta essa mensagem. Exponencie, leve para os seus amigos, para os seus familiares. Sei que será muito enriquecido. Esse momento é um momento que nós temos como apoio Daniel, Advogados e Associados. Você vai poder futuramente estar apoiando também esse programa. E nós queremos que vocês recebam de Deus as bênçãos nessa noite. E, mais uma vez, muito obrigado, Rebeca. Teremos outras oportunidades. Um beijo no coração. Que Deus te abençoe. Amém. Prazer muito grande estar aqui. Amém.